Saudações a todos, nossos votos de muita paz, sejam todos muito bem-vindos. Estamos mais uma vez num sábado trazendo o estudo das parábolas de Jesus e estamos justamente estudando a parábola do filho pródigo, né? Já vimos alguns apontamentos trazidos por Pedro Camargo Vinícius, vimos a parábola trazida por Jesus e narrada pelos evangelistas, e vamos retomar alguns aspectos para que nos aprofundemos, porque é importante que adentremos em alguns detalhes para que cada vez se faça mais claro para nós o ensinamento de Jesus, que recorreu às parábolas para facilitar o nosso entendimento. Então, como sabemos, Jesus, ao propor os seus ensinamentos através das parábolas, ele não tinha o propósito de abolir a lei ou os profetas, porque ele afirmou diversas vezes: não vim derrogar a lei ou os profetas, mas sim dar-lhes cumprimento, né? Então é dar-lhes um novo entendimento, é abrir o ensinamento de uma forma tal que alcançasse mais o entendimento de todos que o ouviam e que viriam a ouvi-lo no decorrer dos séculos, né? É evidente que toda parábola se compõe invariavelmente de um símbolo material e de um simbolizado espiritual. Então, Jesus se utilizava ali dos recursos materiais para compor a sua história, o seu ensino, mas trazendo especialmente o ensino espiritual. E nesse ensinamento, nós temos registros de que Santo Agostinho, em 399, ele faz um sermão justamente sobre essa parábola, né? Então ele relata, né, que Jesus estava tratando principalmente do arrependimento humano e do perdão de Deus, fazendo o seguinte paralelo: o homem que tem 2 filhos é Deus, que tem 2 povos, né? O filho mais velho é o povo judeu, o menor são os gentios, né? Então, Santo Agostinho interpretou desta forma, e nesse sermão ele coloca, né, o pai como Deus, com 2 filhos, o povo judeu e os gentios, que seriam os estrangeiros. Os gentios, eles não conheceriam o Deus único, né? Porque nós sabemos que o único povo que conhecia o Deus único foi o povo judeu, né? Porque foi lá que Moisés desenvolveu todo o seu trabalho de preparação para a crença num Deus único. Então, o povo maior seria o judeu e o menor seria o gentil. Em linhas gerais, nós podemos dizer que o patrimônio que eles receberam do pai é a inteligência, o raciocínio e tudo mais necessário para que o conhecessem. Atualizando aquele sermão para os dias atuais, podemos fazer as seguintes reflexões. Vamos começar pelo pai. É curioso como Jesus associa o amor incondicional de Deus à figura do pai. Não seria melhor uma mãe? Não é ela que geralmente está associada à saudade, a braços abertos e ao perdão? Jesus provoca e quer desinstalar as ideias que se tem de paternidade e de Deus. A parábola ensina uma nova imagem de Deus. O propósito de Jesus, ao acrescentar o amor e a caridade às leis, é que entendêssemos Deus como Pai do amor,
tirando-lhe aquele austero e distante e tão necessários aos tempos de Moisés. O Deus que Jesus nos apresenta é um Pai amoroso, que disciplina, mas ama o perdão. Um Deus bem diferente daquele que até então era entendido pelo judaísmo. Então, realmente Jesus desconstruiu essa figura do Pai representando Deus, porque ele traz um Pai de muito sentimento, que dada as devidas distâncias, né, mas lembraria um coração de uma mãe que verdadeiramente ama, que não que o pai não ame, mas o símbolo de um amor de uma mãe, né? Que tem o coração aberto para acolher, para perdoar. Então Jesus vem justamente trazer esse pai amoroso e justo, mas amoroso, que dá nova oportunidade para o filho recapitular as lições não aprendidas, recapitular as lições mal feitas ou fazer as lições negligenciadas. Então, esse é o símbolo do amor de pai que Jesus traz, contrariando aquele pai austero dos tempos de Moisés. A parábola também ensina e provoca uma nova imagem de pai, alicerçada no perdão e no amor incondicional. Esse pai zela pela disciplina na educação dos filhos, mas não a confunde com agressividade ou violência. Coloca limites necessários, mas não os confunde com restrição da liberdade. É um pai que às vezes se fecha e diz não, mas que também arrisca, confia, abre os braços e solta o filho. É grande e bela a tarefa da paternidade, pois está associada à imagem de Deus. Ter boa imagem do pai colabora para que se tenha uma bela imagem de Deus. Se o filho pródigo tivesse medo do pai, como poderia voltar para casa e pedir perdão? Se tivermos medo de Deus, como teremos coragem de pedir-lhe perdão? E quantas vezes não é ensinado a ter medo de Deus, quando na verdade o que nós precisamos compreender é que devemos respeitar as leis divinas. Mais um ponto interessante, que é o filho que ficou em casa, como já abordamos, né? Mais um ponto interessante para a reflexão reside no comportamento do filho que ficou em casa. Em um primeiro momento, ele parece mais equilibrado do que o seu irmão. Satisfeito com a disciplina da casa paterna, não se entusiasma com a perspectiva de festas e desfrutes. Enquanto o denominado filho pródigo ganha o mundo, ele permanece vivendo de forma equilibrada. Entretanto, esse equilíbrio é colocado à prova quando seu irmão retorna sofrido e humilhado. Então, em vez de se alegrar com o retorno do companheiro de folguedos infantis, ele se indigna. Recusa-se a entrar em casa e a participar da festa. Instado pelo pai a retificar o comportamento, dá mostras de rancor ao falar de sua prolongada obediência, a seu ver, sem recompensas. O filho que ficou em casa representa uma parcela muito significativa da humanidade. Como já vimos na análise de Vinícius, né? Trata-se das pessoas bastante focadas em viver sem escândalos, né? Então, nessa nova abordagem, nós vemos, trata-se
de pessoas bastante focadas em viver sem escândalos, mas também sem generosidade. Elas se esmeram em cumprir regras, em fazer o que parece correto, em termos pessoais ou sociais. Contudo, o seu viver não tem bondade. Porque conseguem domar algumas paixões, criticam asperamente quem a elas sucumbe. Muitas chegam a desejar a dor e a desgraça para aquele que comete pequenos deslizes ou se permite viver de forma desregrada. Essas pessoas, em sua severidade, não entendem o essencial das leis divinas. Estas leis não existem para cercear todos os passos das criaturas. Elas são um roteiro de liberdade e felicidade. Uma vida digna e profícua é resultado da internalização dos códigos divinos, mas essa internalização é incompatível com um coração rancoroso e ressequido. É preciso bondade e leveza para uma correta compreensão da lei de amor que rege os mundos. Embora com necessidade de experiências diversas, todos os homens são irmãos e se assemelham em sua essência. Para viver em paz, urge identificar-se com o próximo e ser feliz com a felicidade dele, coisa que não aconteceu com esse irmão, né? Ele não ficou feliz com o retorno do irmão, né? A vida, continuando, a vida trata de providenciar as reparações e as lições necessárias. O papel dos homens consiste no auxílio e na vivência da fraternidade. E trazendo mais uma vez, então, o filho pródigo. Vimos o pai, né? Vimos o filho que ficou em casa. Agora vamos ver mais um aspecto do filho que partiu, do filho pródigo que retorna. É um alegorismo do cristão que se afasta. Alegoria é uma comparação, né? Então, é um alegorismo do cristão e Jesus se utilizava de vários recursos, né? Então, é um alegorismo do cristão que se afasta da observância das leis divinas e que tem uma sequência progressiva de falhas, ou seja, a soberba que afronta ao pai, o desamor que abandona a casa paterna. Então, claro que tudo isso aconteceu, né? Dos dois filhos, o mais moço, o inexperiente, exige a sua parte na herança. Tendo recebido seu patrimônio, em sua irreflexão, fascinado pelos prazeres do mundo, ajunta tudo e parte para um país muito distante. O esquecimento do seu Criador. Então, esse país muito distante significa afastar-se das leis divinas, afastar-se de Deus e ir viver da forma que ele julgava que lhe agradava. Em terra distante, esbanja seus bens, vivendo dissolutamente, gastando e não ajuntando, malbaratando tudo o que tinha e não adquirindo o que não tinha. Isto é, consumindo toda a sua capacidade em luxúria, em ídolos, rituais, enfim, em todo tipo de desejos desajustados e não adquirindo nenhum novo conhecimento construtivo. Então, vemos aqui que esse esbanjar, né, está sendo trazido para o sentido de não saber lidar, né, com
a aquisição, esbanjando aquilo que já havia conquistado em termos de valores, né? E não substituindo nada, pelo contrário, né? Nenhum novo conhecimento construtivo. Na tentativa de buscar a motivação que impulsionou o filho a tomar tal decisão e sair de casa, poderíamos presumir que esta não foi outra senão pelos atrativos do mundo. São as coisas que nos atraem. Então, por isso que nós vimos, né, que esse filho pródigo se assemelha a grande parte da humanidade, não é? Porque nós temos o desejo de retornar, mas ao mesmo tempo estamos aí patinando nessas coisas que nos atraem tanto, né? Então, esse mundo distante aí seria esses atrativos do mundo. Infelizmente, podemos nos imaginar cerceado em nossa liberdade quando a serviço do Pai, privado dos prazeres intensos e oprimidos por um jugo insuportável, a reforma íntima. Assim sendo, rebelando-nos, afastamo-nos de Deus, atraímos miséria e sofrimento. Então, é importante que reflitamos, né? Que às vezes nas nossas vidas podemos estar nos sentindo cerceado na nossa liberdade. Às vezes um tempo de dedicação que é exigido de nós no cuidado de um familiar doente, o tempo de dedicação no cuidado de uma criança que vem com uma saúde fragilizada, o tempo de dedicação até ali num trabalho que nos dá o sustento, podemos nos sentir cerceados, escravizados. Então o ser humano tende muito a isso, de se sentir escravizado. A vida que ele tem, muitas vezes, faz com que ele se sinta escravo das obrigações, porque constituir um lar para ele passa a ser obrigação difícil, árdua, a colaborar na manutenção ali da casa, do lar, na estrutura financeira, na estrutura dos trabalhos todos que envolvem as necessidades ali num lar. Então, para uma mulher, tudo pode se transformar em insuportável, porque ela se sente ali usada. Então, são tantas coisas que, quando nós não estamos conectados com Deus, nós podemos achar que a nossa vida está sendo cerceada, que a nossa liberdade foi cerceada e que nós somos escravizados por tudo que a vida nos pede. E que também seguir aquilo que aprendemos que é o ideal para ter uma vida saudável exigiria tanto de nós que nós não estamos dispostos a essa mudança, porque nos sentiríamos cerceados na nossa liberdade. Só que nós sabemos que, nos rebelando, nós nos afastamos de Deus. E com isso vamos atrair miséria e sofrimento. Miséria no sentido pleno da palavra. Porque não nos esqueçamos que muitas vezes a nossa vida é muito abastada financeiramente. Mas se nós não construirmos o que realmente irá na nossa bagagem, nós seremos indigentes no plano espiritual. Retornaremos de mãos vazias, ou com as mãos com aquilo que para cá trouxemos, sem acrescentar nada. Né? Os bens que levaram o rapaz chegaram ao fim, em um tempo que não conhecemos. Desprovido deles, perdeu os amigos de orgia. À margem de Deus, por entregar-se a seus próprios recursos, sua falência financeira foi constatada por conta de seu novo emprego. Oprimido pelas necessidades, foi apacentar porcos, os animais imundos, detestados pelos judeus. O Senhor,
quando expulsou a legião dos demônios, permitiu que entrassem na piara de porcos, né? Então, tudo ali dentro da simbologia. Porque para o judeu, o porco é um animal amaldiçoado, né? Sua fome é tamanha ao extremo, sua fome é tamanha ao extremo, a ponto de desejar alimentar-se das vagens dos porcos, sem poder saciar-se. Vagens são as vistosas doutrinas do mundo, servem para ostentar, mas não para sustentar. Então, nós temos realmente, né? O mundo nos oferece muitas doutrinas, o mundo nos oferece várias fontes de aprendizados que nos levariam a um processo que julgamos de espiritualização, né? Mas nem todas essas fontes nos oferecem a água límpida que Jesus nos oferece. Por isso, não conseguir se saciar a sede, nem matar a fome. Até que, por fim, nesse desprezível trabalho, constatando a tristeza de sua vida, tomou consciência do lugar em que tinha caído, do quanto tinha perdido. Reparamos o que diz o Evangelho. Então, reparemos o que diz o Evangelho. Entrando então em si, primeiramente, voltou-se para si e só assim pôde voltar para o Pai. Entrando então em si, voltou-se para si. A Bíblia diz, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho, porque o filho há a quem o pai não corrija? Porque que filho há a quem o pai não corrija? Isso temos lá em Hebreus, né? Para quem se debruça no estudo do Antigo Testamento. E como ajuda aqueles que têm a possibilidade, até a capacidade, né? E a disponibilidade de buscar nas fontes do judaísmo, isso auxilia muito a compreender o cristianismo, que tem sua origem no judaísmo, né? Então, o ideal mesmo é o conhecimento judaico, cristão, espírita. O espiritismo como a revivência do cristianismo, abrindo o entendimento de certas passagens, até então ignoradas, pois ditas de forma velada, através de parábolas, né? Ou outras formas que Jesus usou, formas alegóricas, enfim. Mas seria o ideal para o aprendizado mais profundo. E há aqueles que se debruçam nesse sentido, né? Continuemos então. Com efeito, o moço, fustigado pela aprovação, caiu em si. Sua fome fez-o lembrar-se da abundância da casa paterna. A disciplina abre sua mente e ele se recorda do pai e toma uma decisão movido pelo arrependimento. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Encontramos isso em Lucas, no capítulo 15, versículo 19. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas más inclinações. Allan Kardec nos traz esse ensinamento no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Arrependimento seguido de ação. Essas atitudes fizeram toda a diferença na vida do moço rebelde. Então, não bastou arrependimento, ele tomou a atitude de retornar, né? E retornar disposto à mudança, né? Então,
ingrato e esfomeado de esclarecimentos que não encontrou naquele país distante, ele retorna então. Em sua mente, como filme, passavam cenas da casa onde ele via seu pai honrando os funcionários. Ninguém passava fome onde ele nasceu e viveu por um período de sua vida. Entretanto, ele se via agora numa situação de constrangimento, miséria. Seu comportamento e suas ações determinaram esse constrangimento e miséria. E sentia fome. Fome do quê? De esclarecimentos de suas dúvidas e de maiores conhecimentos. Na sequência, ele volta exatamente para o ponto onde caiu, porque assim, isso nós aprendemos. Nós nos desviamos do caminho. A retomada é do ponto onde paramos. Então, ele volta exatamente para o ponto onde ele caiu. Ensaie um lindo discurso verdadeiro para enfrentar a situação. Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. Lucas nos relata. Amor e perdão. Foram estas as atitudes do pai que, esperançoso, aguardava a volta de seu filho. O pai tinha todos os motivos para exortar o filho fujão com um lindo sermão. Contudo, não o fez. Abdicou-se do direito de acusações para dar lugar ao perdão e à alegria por ver seu filho de volta ao convívio da família. Assim é Deus em sua infinita misericórdia. E nós sabemos, né? O Espiritismo clareia muito esse entendimento que podemos até colocar o perdão de Deus como a possibilidade da reencarnação, porque é justamente na pluralidade das existências que nós vamos moldando, trabalhando o nosso caráter, nos ajustando, né? E nos liberando aos poucos de todas essas dificuldades que nos desviam. Mas sempre pedirmos a Deus que nos alerte para que não nos distraiamos com essa terra distante que tanto nos distrai e nos afasta do Pai. Que fiquemos então em paz.